Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem vos fala é o professor de língua portuguesa Gregório Nascimento. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os gêneros publicitários, propagandas, anúncios, reportagens. Esses gêneros são importantíssimos para que nós saibamos identificá-los nas esferas sociais. E hoje nós vamos conhecer um pouco da sua estrutura, das suas características, tá certo? Então vamos lá, roda a vinheta! Muito bem! Agora nós precisamos entender a estrutura e o funcionamento desse gênero textual que se torna essencial nas provas, nos simulados e muitas questões que às vezes nós resolvemos em sala de aula. Então você, com o seu professor, com sua professora, certamente já conhece um pouco deste gênero. Nós vamos estar aprofundando essas discussões, tá bem? Então percebam que o anúncio publicitário é um gênero textual usado para promover uma marca, um produto, um serviço ou uma ideia para um público definido, ou seja, um público-alvo. No entanto, nós temos que entender que ele possui uma linguagem muito persuasiva. Professor, mas o que é uma linguagem persuasiva? A persuasão trabalha com o convencimento, atrair o cliente, atrair os leitores para comprar o produto. Então, o objetivo final desse anúncio publicitário é chamar a atenção dos consumidores, convencê-lo para a compra de uma ideia, seja um produto, seja um serviço, tá? Então, a gente tem que entender que ele está presente no nosso dia a dia. Ele vai justamente causar um impacto na sociedade de forma que contribua para que o comerciante, neste caso, tá, ele consiga vender o seu produto. Então, com certeza, vocês já viram nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, tá? Muitas reportagens, muitos anúncios, tá? Muitas propagandas. Então, todos esses gêneros estão dentro ali dos gêneros publicitários, tá? Propaganda a gente conhece frequentemente, né? A gente vê ali que quando a gente vai ao supermercado, tá aquele folder. Quando a gente vai a uma loja de roupa, a gente vê uma propaganda. E quem é que não gosta de promoção, tá? Então, percebam a necessidade de nós dominarmos e sabermos também a finalidade desse gênero textual, ok? Então, nós temos aí um público específico, geralmente quem ali vai comprar alguma coisa, quem tem o desejo de possuir algo, tá certo? Então, na linguagem escrita, sobretudo, nós precisamos identificar estes elementos, né? Então, é necessário que a linguagem seja compreendida, que os recursos visuais também sejam compreendidos, a fim de estar caracterizando esse gênero. Falando em linguagem, meus queridos e queridas, é necessário a gente ter em mente que a função que predomina neste gênero, a função da linguagem, é a função conativa ou apelativa, que é justamente isso que nós discutíamos agora há pouco, de convencer os receptores com relação à mensagem, tá? E aí dentro desse convencimento, dessa função conativa, é que entra as imagens, tá? A importância de nós compreendermos o jogo entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal são as imagens, é o plano estético, digamos assim, daquele anúncio. E a linguagem verbal é o texto. Aí você pergunta, professor, mas como eu posso identificar isso? Através de quais elementos? Quais essas características? Então, nós já temos aí que geralmente o caráter é um caráter comercial, tá? Através de suportes comunicativos, do rádio, no caso da imprensa falada e da imprensa escrita em jornais, tá? A gente vai ter essa característica de comércio, de vender, tá? É uma linguagem criativa, certo? Não deixa de buscar ali um envolvimento
com os receptores, com nós, tá certo? E essa relação de linguagem verbal e linguagem não verbal, que é palavra e imagem, se faz muito presente, gente. Então é necessário vocês entenderem isso. Outra característica que nós podemos destacar é o uso dos verbos no modo imperativo. Será que você lembra o que são verbos no modo imperativo? Então pensem bem, quando a gente vê uma propaganda e diz assim, compra, garanta, confira. Então está indicando o quê? Uma ordem, né? Então o modo imperativo chama essa atenção para que nós, consumidores, tenhamos ali aquela atração de conferir ou de comprar. Então é um marketing, é um jogo de marketing que ele faz, tá? Para atrair esse consumidor. E aí a gente vai ver também, né, o uso de figuras de linguagem, os vícios de linguagem que vão estar presentes em alguns anúncios publicitários, porque tudo isso vai depender de quem, professor? Vai depender do contexto. Existe ali uns anúncios mais formais, tá certo? O contexto exige de nós, leitores, uma compreensão. Então é preciso a gente compreender em qual contexto está circulando este anúncio, esta propaganda, tá bem? E aí, para você reconhecer este gênero publicitário, seja a propaganda, seja o anúncio, tá certo? É necessário a gente entender como ele se estrutura. A estruturação é essencial para que nós possamos identificar se de fato é um anúncio publicitário, tá certo? Ou se tem marcas de outro gênero. Então, vamos lá para algumas dicas. A primeira coisa, o título ele vai ser chamativo, tá certo? É o primeiro contato que o público tem com o título. E geralmente ele é criativo, porque ele desperta o interesse. E a partir dele, a gente pode também estar conferindo as outras partes. Na maioria das vezes, as letras estão bem grandes, né? As letras estão em formato bastão, letras garrafais, né? Escrita ali para chamar a atenção em negrito, tá? E há uma relação criativa porque eles brincam, tá? Através de interrogações, exclamações. Por exemplo, quer dizer que você não vai comprar o celular da última geração. Você vai ficar de fora dessa? Então veja que eles conseguem persuadir, convencendo os leitores, os consumidores nesse caso, a conhecer mais sobre essa relação entre chamar a atenção a partir do título com o que o produto oferece, né? As vantagens. Então é uma estratégia de marketing utilizada também por eles. A imagem é outra estrutura. Ela se torna opcional, ela não é obrigatória no sentido de estar ali para que haja esse convencimento. Mas ela se torna importante, tá? Que é o conteúdo que vai ilustrar o texto. Exemplo disso. Quando vocês querem postar uma foto nas redes sociais, o que é que vocês fazem? Vocês escolhem a melhor foto, né, a melhor imagem e colocam uma legenda bem chamativa ou reflexiva, de forma que contribua significativamente para que alguém curta, comente. Fora isso, você ainda pede, né, lá para as pessoas estarem comentando, discutindo, enfim. Então há essa relação mais harmônica com o uso da imagem. Dentro do corpo do texto, ou seja, o que é que aquele anúncio está falando? Então é ali que ganha a ideia sugerida pelo título. Vai mostrar justamente o que é que você tem para oferecer, o que é que aquela empresa tem para oferecer. Então, por isso, é preciso desenvolvê-la para que também proporcione essa interação com os interlocutores. A linguagem deve ser bem adequada, não com muitas frases longas, mas são frases curtas, claras e objetivas. E para finalizar este podcast de língua portuguesa sobre os gêneros publicitários, vamos relembrar o que nós discutíamos anteriormente.
Discutíamos primeiramente a questão da linguagem, que é uma linguagem conativa, apelativa. Então não esqueçam disso. A persuasão está presente nos anúncios publicitários, nas propagandas. Vimos também a questão dos verbos, que eles estão no modo imperativo. São verbos que indicam ordem, né? Um chamamento. E é importante vocês observarem isso na parte verbal do texto. Vimos a questão do texto não verbal, ou seja, a imagem, ela tem uma relação, sim, direta com o texto verbal. Então é preciso a gente ter esse cuidado, analisar bem o que o texto verbal quer dizer e associá-lo ao texto não verbal. Outra questão que nós vimos também foi sobre o título, que é um título chamativo. Ele geralmente está em caixa alta, letras de forma, em negrito. Isso já convence, já atrai. Então o primeiro contato que o consumidor, né, o leitor vai ter é com isso, né, com esse título. Além disso, vimos que existe um público específico e é necessário um contexto, tá? Então circulam aí nas várias esferas sociais, no rádio, nos jornais impressos e nos jornais também orais, tá? Então, observando essas características, reconhecendo esses elementos deste gênero, com certeza vocês irão responder satisfatoriamente as questões. Claro que deve-se usar de uma boa interpretação para compreender os enunciados das questões, para saber de fato o que está sendo solicitado. E aí, na hora de vocês estarem assinalando, por exemplo, nas questões objetivas, ter o cuidado de observar essas palavras técnicas que foram vistas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido sobre tudo e até um próximo encontro. Um abraço e fiquem todos bem.